O Livro dos Justos, capítulo 9. E Arã, filho de Terá, irmão mais velho de Abrão, tomou uma mulher naqueles dias. Arã tinha 39 anos de idade quando a levou, e a mulher de Arã concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Lot. E ela concebeu novamente e deu à luz a uma filha, e a chamou o seu nome Milca. E ela novamente concebeu e deu à luz a uma filha, e a chamou pelo nome de Sarai. Arã era de 42 anos de idade quando ele gerou Sarai, que no 10º ano de vida de Abrão. E naqueles dias Abrão e sua mãe e enfermeira saíram da caverna, pois o rei e seus súditos haviam esquecido o caso de Abrão. E quando Abrão saiu da caverna, ele foi para Noé e seu filho Shem, e ele permaneceu com eles para aprender as instruções do Senhor e os seus caminhos. E ninguém sabia onde estava Abrão. E Abrão serviu Noé e Shem, seu filho, por um longo tempo. Abrão teve na casa de Noé 39 anos, e Abrão conhecia ao Senhor desde os 3 anos de idade. E ele andou nos caminhos do Senhor até o dia de sua morte. Como Noé e seu filho Shem lhe tinha ensinado, e todos os filhos da terra naqueles dias haviam transgredido muito contra o Senhor, e se rebelaram contra ele, e serviram a outros deuses, e se esqueceram do Senhor que os havia criado na terra. Os habitantes da terra na época fizeram para cada um o seu Deus, e o serviam, deuses de madeira e pedra, que não podiam falar, nem ouvir, nem livrar. Os filhos dos homens serviam a estes deuses e se tornaram seus deuses. E o rei e todos os seus servos e Terá com toda a sua casa foram então os primeiros de todos aqueles que serviram deuses de madeira e pedra. Terá teve 12 deuses de tamanho gigante, feitos de madeira e pedra, um para os 12 meses do ano. E serviu cada um mensalmente, e a cada mês Terá trazia sua oferta de carne e sua oferta de bebida aos seus deuses. Assim fez Terá todos os dias. E toda aquela geração era má aos olhos do Senhor. Eles assim fizeram todos os homens um Deus, abandonando o Senhor que os havia criado. E não se achava um só homem naqueles dias em toda a terra que conhecia o Senhor, pois serviam cada homem o seu próprio Deus, exceto Noé e sua família, e todos aqueles que estavam sob o seu conselho conheciam ao Senhor naqueles dias. E Abrão, o filho de Terá, estava crescido na casa de Noé, e ninguém sabia que o Senhor estava com ele. E Terá teve 12 deuses de tamanho grande, feitos de madeira. Voltou de novo. Aí, versículo 11. E Abrão e o Senhor deu a Abrão um coração compreensivo, e ele sabia que todas as obras daquelas gerações eram vãs, e que todos os seus deuses eram vãos e de nada valiam. Abraão viu o sol brilhando sobre a terra, e disse Abraão a si mesmo: certamente, agora que o sol que está brilha sobre a terra, é Deus
e eu vou servir. E tendo Abraão servido o sol naquele dia, ele orou a ele. E quando chegou a noite, o sol se pôs, como de costume, e Abraão disse consigo: certamente, este não pode ser Deus. E Abraão ainda continuou a falar dentro de si mesmo: quem é ele que fez o céu e a terra? Que criou sobre a terra? Onde está ele? E escureceu a noite sobre ele, e ele levantou os olhos em direção ao oeste, norte, sul e leste. E ele viu que o sol tinha desaparecido da face da terra. E o dia ficou escuro. E Abraão viu as estrelas e a lua diante dele. Ele disse a si mesmo: certamente, se estes são o Deus que criou toda a terra, assim como o homem, e eis que esses deuses são seus servos em torno deles. E tendo Abraão servido a lua, orou a eles toda a noite. E pela manhã, quando a luz do sol brilhou sobre a terra como de costume, Abraão viu todas as coisas que o Senhor Deus tinha feito sobre a terra. E disse Abraão a si mesmo: certamente também estes não são deuses que fizeram a terra e toda a humanidade, mas estes são servos de Deus. E Abraão permaneceu lá na casa de Noé, e conheceu o Senhor e os seus caminhos, e ele serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. E todos naquela geração se esqueceram do Senhor, e serviram a outros deuses de madeira e de pedra, e se rebelaram todos os seus dias. O rei Nimrod reinou de forma segura. Toda a terra estava sob o seu controle. Todos os povos da terra tinham uma só língua e palavras de união. Todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente. Put, Mitzraim, Cush e Canaã, com suas famílias. Eles disseram uns aos outros: Eia, vamos construir para nós uma cidade e nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu, e vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro, a fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinjam, para que reinemos poderosamente sobre eles, e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta das suas guerras. E todos eles foram à presença do rei, e disseram ao rei essas palavras, e o rei concordou. Concordou com eles nesse caso, e assim fizeram. E todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600.000 homens, partiram em direção de uma peça extensa de terreno para construir a cidade e a torre que buscavam em toda a terra, e encontraram um vale a leste da terra de Sinar, cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até lá e habitaram ali. E começaram a fazer tijolos e queimar fogos, a construir a cidade e a torre que tinham imaginado para concluírem. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado, e eles começaram a construí-la. E enquanto eles estavam construindo contra o Senhor dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer guerra contra ele. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse: vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses e lá servir-lhes. E a terceira parte disse: vamos ascender ao céu e ferir com os arcos e lanças a Deus. E Deus sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos. E ele viu a cidade e a torre
que eles estavam construindo. Quando eles estavam construindo, construíram uma grande cidade e um forte muito alto e forte. Uma torre muito alta e forte. E em virtude da sua altura, os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que se completou um ano inteiro de construção. E só depois disso chegavam os construtores e colocavam a argamassa nos tijolos. Assim foi feito diariamente. Eis que uns subiam e os outros desciam, o dia inteiro, e se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar sobre ele. Mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles ia olhar para ele. O Senhor conhecia os seus pensamentos e aconteceu que, quando eles estavam construindo, enviavam flechas para o céu, e todas as flechas caíam sobre eles, cheias de sangue. E quando eles viram isso, que eles disseram uns aos outros: certamente que matamos todos os que estão no céu. Porém, isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar, e no dia final, para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, fizeram isso diariamente, até que muitos dias e anos foram se passando. Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, para aqueles que rodeavam, dizendo: vamos descer e confundir as suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isso para com eles. E a partir daquele dia, cada homem não compreendiam a língua do seu vizinho. Não podiam se entender sem falar em uma língua. Quando um construtor tomava as mãos do seu vizinho, cal ou pedra, que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo-ia e jogava-o abaixo a seu vizinho, para que ele morresse. E eles fizeram assim tantos dias, que mataram muitos deles desta maneira. E o Senhor feriu as 3 divisões que lá estavam. Puniu-os de acordo com as suas obras e projetos. Aqueles que disseram: subirei ao céu, serviremos aos nossos deuses. E tornaram-se como macacos e elefantes. E aqueles que disseram: vamos ferir o céu com flechas. O Senhor os matou, o homem com a mão do seu vizinho. E os da terceira visão, aos que disseram: vamos subir ao céu e lutar contra ele. O Senhor os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estava chegando acima deles, eles abandonaram o edifício, e eles também se espalharam pela face de toda a terra. E eles cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso ele chamou aquele lugar de Babel, pois ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E eis que estava a leste da terra de Sinar. E quanto à torre que os filhos dos homens edificaram, a terra abriu a boca e engoliu uma terceira parte. 30 aí. A terceira parte. Só um minuto agora, galera. 38. Eu baixei no aplicativo o livro de Jazar, só que esse aplicativo ele repete versículos. E como eu estou sem o PC agora, estou gravando no celular, eu tenho que usar o aplicativo e ficar atento para não reler versículos repetidos, ok? Se você baixar no celular também o livro de Jazar ou o livro de Asher, que é assim que você vai achar, né?
é possível que você baixe esse, aí você fica atento quando você ler, ok? Ok. Vamos continuar aqui do versículo 38 novamente. E quanto à torre que os filhos dos homens edificavam, a terra abriu a boca e engoliu a terceira parte da mesma. E um fogo também desceu do céu e queimou outro terço, e o outro terço foi deixado para o dia de hoje. E é essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos dos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número.